Nosso convidado desta terça-feira é o Dr. Fernando Lucchesi, para conversar um pouco sobre o coração dos gaúchos. Não é o Valentine's Day, não é o Dia dos Namorados ainda, mas um outro aspecto. Não, podia ser, né, doutor? O senhor é um romântico, né? Todos nós somos, né? Em medidas diferentes, né? Bom, o mais recente livro publicado pelo senhor é O Coração, Modo de Usar. Né? Que eu evitei chamar de manual durante a entrevista toda. O senhor disse, é um manual. Exatamente. Porque, na realidade, o termo manual está muito desgastado, né? Por exemplo, ninguém mais lê manual, né? É verdade. É impressionante. Tu compra um novo celular, tu vai direto, começa a apertar tudo até botão para aprender, né? Achar aplicativo e achar que entende tudo. Entende tudo. Agora, o coração não vem com manual, e não vem nem com manual embutido na cabeça das pessoas, e muito menos com o conhecimento sobre a sua preservação e sua manutenção. O coração só tem uma forma de preservar e de fazer viver muito. É ler o manual. É estudar, é pensar. Desde criança a gente tem que desenvolver isso. Então, tem algumas coisas, por exemplo, hoje eu quero enfocar contigo uma coisa que pouca gente fala, o coração da mulher. Uhum. A mulher hoje disputa com o homem a mortalidade cardíaca. O que aconteceu? Porque era muito mais baixo esse número Está aproximando. De mortes femininas e foi crescente, está aproximando. O que aconteceu? Aqui no Brasil, as doenças cardíacas matam 37% dos homens e 33% das mulheres. E isso está aproximando. Eles calculam que em 20 anos essa mortalidade vai passar. A mulher vai morrer mais do coração do que o homem. E é interessante que os médicos, todos, principalmente ginecologistas, se dedicam muito ao tratamento e à prevenção do câncer na mulher. E o coração passou a ser uma segunda, né, uma coisa pouco importante. Veja só o que acontece nos Estados Unidos. Cada 2 mulheres, uma vai morrer do coração. E só cada 25 mulheres, uma vai morrer de câncer de mama. Mas qual é a causa disso? O que é o... A causa disso é que houve uma mudança progressiva no comportamento feminino, não só na forma de disputa do mercado. A mulher disputa o mercado igual ao homem hoje. E devo dizer que em muitas situações em melhor condição do que o homem, né? Eu usei uma estatística, a Lígia Neri, que é psicóloga, coach, sabe tudo dessa área de recursos humanos. Eu disse, olha, Felipe, é matemático. Nós vamos tomar conta. Inevitável. Porque a demografia está aí para isso, para provar isso, e nós temos muito mais competência. É matemático. Só que é matemático também que elas vão morrer mais do que nós do coração. É a situação, né? É a disputa do mercado. Também a mudança alimentar. A mulher sempre se alimentou melhor, mas agora disputando o mercado, ela tem que ir para a esquina fazer o lanche horrível que o homem faz. A comida rápida, é a comida rápida, morte lenta, né? Uhum. E a mulher começou a disputar também nessa área. O fumo na mulher cresceu tremendamente, então isso também é outro fator. E outra coisa mais importante ainda, o sedentarismo e a obesidade, que na mulher é muito importante. Tanto o sedentarismo, também nas mulheres ativas, profissionalmente, e a obesidade também, aquela forma de pera que a mulher assume, com a distribuição de gordura, principalmente nos quadris, aquela forma associada à circunferência abdominal aumentada, acima de 88 centímetros, é um fator de risco importante para a mulher. E tem um outro dado, que esse é mais recente, endometriose. Endometriose é o crescimento de músculo errático dentro do útero. É uma condição muito comum na mulher, principalmente na mulher que não teve filhos ainda. E uma das coisas que acontece é o seguinte, é que aparentemente mulheres com mais de 40 anos com endometriose têm 400 vezes mais chances de desenvolver doença cardíaca do que as outras. Então tem um fator, a mulher tem fatores de risco próprios dela. Mulheres que estão escutando nesse momento, mulheres que cuidam mais que os homens, vão mais regularmente ao médico, procuram mais seu ginecologista que nós, homens, os nossos cardiologistas, né? Questionem isso, conversem isso com seus médicos. Perfeito, porque normalmente o ginecologista foca muito no câncer. Muito vamos dizer assim, nos aspectos ginecológicos da mulher e pouco nos aspectos cardiovasculares da mulher. Então o ginecologista peça para o seu ginecologista, ele tem que pedir os seus exames de colesterol,
o HDL, o LDL, os triglicerídeos. A senhora tem que saber qual é a sua glicose. Qual é a glicose dos últimos 90 dias, isso se chama hemoglobina glicosilada. É importantíssimo saber se a senhora está desenvolvendo intolerância à glicose. Então, as mulheres hoje têm que participar ativamente da sua prevenção. O problema da mulher é o seguinte: a mulher trabalha bem em 3 turnos, nós não. Felipe, eu sei que tu vais para casa e descansas bem na frente da televisão. Eu durmo na frente da televisão, que é uma beleza. Enquanto que a Josi fica lá arrumando coisas e mexendo em coisas. Bom, a mulher trabalha em 3 turnos confortavelmente. 2 turnos fora de casa e 1 turno em casa. A mulher passa um estresse importante. A gente diz, a casa não dá estresse. Casa dá muito estresse. Dá muito, né? Muito estresse. O funcionamento de uma casa hoje é uma coisa complicadíssima, porque o apoio, os auxílios, etc., são cada vez menores. As exigências de uma casa são cada vez maiores. E a mulher, além de participar disso, tem que participar da vida financeira. Muitas vezes o marido está desempregado, aumenta cada vez mais o número de mulheres que sustentam a casa, que sustentam a família. Então a mulher está se submetendo a estresse mais intenso do que os maridos, e por isso está aumentando a escalada da doença. De novo ali, Janelli, a Lígia pegou numa conversa que teve comigo esses dias, dizer o seguinte: olha, a mulher acorda, Felipe, ela acorda planejando o dia dela, dos filhos, do marido, da casa. Aí ela planeja tudo aquilo, já toma várias atitudes, faz várias coisas ao mesmo tempo na arrancada, vai pro trabalho, trabalha, pensa em tudo que tem que fazer no trabalho, todo desgaste, volta para casa e tem mais afazeres em casa. De novo, com o marido, com o filho, com a relação com a própria casa. Quer dizer, realmente são mais atarefadas que nós. Sem a menor dúvida. Então, essa escalada da doença de coronária da mulher é um problema. Tanto é que aí vem a surpresa. O coração da mulher é diferente do coração do homem. Ele é menor, ele tem paredes mais delgadas, ele tem cavidades menores. Nesse caso, paredes mais delgadas facilitam entupimentos de forma mais fácil? Aí que está o negócio. O entupimento da mulher é preferencialmente nos pequenos vasos, não nos grandes artérias coronárias. Que é o caso nosso. E então ela faz entupimento progressivo da periferia, que é uma doença muito mais grave. Tanto é que as mulheres morrem muito mais no infarto do que os homens. Porque aí não aparece tanto nos exames. Os exames têm que ser mais detalhados. Exatamente. E mais do que isso, os sintomas são diferentes. O sintoma do infarto no homem é clássico. Você que está nos ouvindo, espalme a sua mão, ponha no peito. A dor é uma dor espalmada sobre o peito, uma pressão, uma ardência que vem para o pescoço, peso no braço esquerdo. O cara que está tendo infarto, ele sabe claramente, estou tendo infarto. A mulher não. A mulher começa com náusea, com cansaço, uma indisposição, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, dor no braço direito. Porque no nosso é esquerdo, sempre a dica é sempre o esquerdo, então exatamente. No caso da mulher é no direito. A mulher tem uma evolução do infarto completamente diferente do homem. E é mais difícil detectar o infarto. Bom, e aí tem um outro aspecto. Foi feito um estudo na Cornell, em Nova York, em que eles pegaram as mulheres infartadas e foram ver quantas chamaram a ambulância e foram atendidas. 36% não chamam a ambulância. Porque não identificam isso? Identificam. Não, isso aí é uma indisposição que eu estou tendo, etc., né? Doutor, pelo sintoma, o senhor estava falando assim, bom, Felipe, são exatamente nos vasos mais delgados, então não identifica. A questão ela é mais, ela convive mais tempo com essa dor, não identifica, e aí quando realmente aparece, é muito mais tarde. O infarto da mulher ocorre, via de regra, 10 anos depois do infarto do homem. Quer dizer, um infarto mais tardio, né? Porque a mulher está protegida até a menopausa, 51 anos, pelo estrógeno. Mas depois que desaparece o estrógeno, ela disputa com o homem a evolução da doença coronária. E aí ela vai ter infarto um pouco mais tarde do que o homem, né? A média de infartos das mulheres é ao redor de 70 e poucos
poucos anos. E isto são infartos mais graves. Elas morrem mais do infarto do que morre um homem, porque a doença é mais grave. Agora, tem uma avaliação que eu vi nos Estados Unidos que eu achei uma gracinha. Por que os homens são mais atendidos e morrem menos de infarto que as mulheres? Aí foi feito um estudo em Boston e chegaram a várias conclusões. Essas todas que eu elenquei aqui, e mais uma. Quando o homem infarta durante a noite, começa com a dor no peito, a mulher levanta, pega o homem, tira o pijama dele, bota uma roupa, bota no carro e leva para emergência. Quando a mulher infarta de noite, o homem diz, vira para lá e dorme que amanhã eu tenho que trabalhar. Essa é a dura realidade. Pode ser engraçado, mas é a dura realidade. Foi colocado nesse estudo em Boston como um dos fatores de risco do infarto da mulher, a falta de atendimento da própria família. Porque normalmente elas nos cuidam melhor. Elas nos cuidam melhor do que nós cuidamos. Isso vem desde a caverna, né? Sim. O homem na caverna era um audacioso caçador que tinha o peito de ir para fora enfrentar os animais da época e as infecções e traumas, etc. E a mulher ficava na caverna. Então, o DNA foi montado para preservar a mulher, que foi a responsável pela proteção da raça humana. A mulher, indiscutivelmente, propiciou a raça humana a chegar hoje, da caverna para cá, 80 mil anos. Então, foi exatamente por isso, porque a mulher era cuidadora, ela cuidava da família, da prole, e morria na caverna nos partos sucessivos, que, sem dúvida, a caverna era o lugar mais higiênico, enquanto que o homem morria mais cedo. Existem afirmações de que o homem vivia em torno de 14 anos, 13, 14 anos, e a mulher 17, 18. E essa diferença foi fundamental, Felipe, porque essa diferença fez a humanidade sobreviver até hoje, né? Luquezzi, com relação ao gaúcho em si, né? Me lembro assim, nas várias entrevistas que a gente fez ao longo dos últimos anos, a sua maior preocupação se dava na questão da hipertensão, que é um sinal. É um fator de risco. É um fator de risco. O gaúcho tem se cuidado mais em relação a isso? As pessoas percebem isso e fazem. Eu digo, Dr. Luquezzi me puxa a orelha seguidamente. Então vamos lá. As pessoas, como o tratamento é um tratamento longo, como é remédio de uso contínuo, as pessoas chegam no momento, estou bem, abandonam a medicação. Daqui a pouquinho tem que voltar correndo para os seus cardiologistas. Como é que é isso? Bom, o gaúcho mudou muito o perfil nos últimos anos. Primeiro, o gaúcho está mais informado. Vocês foram os responsáveis por isso, né? Com as milhares de entrevistas que vocês fizeram com médicos. Então, o gaúcho sabe hoje o que é colesterol, o que é HDL, o que é LDL, sabe o que é glicose, sabe principalmente o que é pressão arterial. Agora, se tu chegar na rua, aqui na frente da Rádio Guaíba agora, e perguntar para o primeiro homem que passar qual é a sua pressão arterial, olha, eu não sei bem, porque faz 5 anos que eu não meço. Certo. Isso é muito comum. O gaúcho não é medidor de pressão arterial. 13/9 tá minha, tá? 13/9. 13/9. Tá razoável. Tá razoável. Já foi pior. Então, tem dois problemas no Rio Grande. Primeiro, na identificação da pressão arterial, que o gaúcho é duro de se entregar. Ele custa espichar o braço e medir a pressão numa farmácia, na casa de um amigo, coisa que vale, ou no consultório do médico. E segundo, que é um problema também importante, depois de identificado, o gaúcho é duro de tomar a medicação o resto da vida. É o que eu sinto, sabe? Porque como essas medicações são de uso contínuo, a pessoa tem que se convencer. Como eu me convenci, como outras pessoas que eu conheço se convenceram. Mas às vezes quando eu vejo assim, a pessoa, tô com um probleminha, fui lá no médico, então ele me deu um medicamento. Já tô bem, parei. Mas vem cá, não é para parar. Não, isso é um remédio contínuo. Esse é um remédio contínuo. Eu costumo dizer, pode parar meia hora antes de morrer. Uma coisa, Felipe, que aqui no Estado conjura contra nós gaúchos é o consumo do sal. Que é uma outra preocupação sua. Importante. Isso a gente já falou N vezes, né? Normalmente nós precisamos de 4 gramas de sal por dia. 4 gramas dá uma tampinha, 4 tampinhas de caneta Bic. Eu gosto de fazer a relação para a pessoa ter uma noção. Bom, nós não precisamos mais do que isso. Aqui no Rio Grande se usa 16 gramas de sal por pessoa.
4 vezes mais. Bom, nós temos o maior depósito de hipertensos do Brasil, indiscutivelmente. Principalmente a metade sul do estado. As pesquisas feitas até agora, todas apontaram isso. Um número desproporcional de hipertensos aqui. A gente sabe que pelo menos 30% não sabem que são hipertensos. Por que a metade, se o Rio Grande do Sul já é complicado, a metade sul é mais complicada? Porque é charque, é a tradição. E muita carne salgada. Com salgada. É muito mais do que no resto do estado, né? O resto do estado tem muita comida de panela, coisa e tal, mas a metade sul sempre foi mais rica em uso de sal. Então, essa história, e 30% dos gaúchos não sabem que são hipertensos, porque nunca mediram pressão. Então, isso é um problema sério, porque quando surge o primeiro problema, geralmente já é um problema grave. Hoje, no Brasil, AVC, acidente vascular cerebral, derrame cerebral, mata mais do que infarto. Isso é uma novidade, isso é de alguns anos para cá. Claro, tu vai perguntar assim, mas o que é que vocês estão falando de infarto há muitos anos e AVC vocês falaram há pouco. É verdade, realmente a divulgação sobre AVC é mais recente. Agora, a mesma prevenção do infarto, segurando a pressão, controlando a pressão, é a prevenção que se faz no AVC. Certo. A mesma prevenção do infarto com colesterol baixo, com essa coisa toda, com exercício físico, isso é o que se faz no AVC. As prevenções são iguais. E nós estamos tendo mais mortes por AVC no Brasil. É um dos poucos países que tem essa inversão. Por quê? Tem alguma causa, tem alguma pesquisa Nós sobre achamos isso? que existem várias causas. Primeiro, a quantidade de hipertensos que não sabem que são. Eu acho que no Brasil existe uma escalada da hipertensão e 30% não sabem que são hipertensos. Então vão ter como primeira manifestação um AVC. A mudança alimentar no Brasil também. O Brasil melhorou indiscutivelmente de qualidade de vida. Qualidade de vida significando mais comida, mais carne, mais sal, essa coisa toda. Isso também propicia maiores índices de colesterol e maiores índices de hipertensão. Bom, então houve uma série de mudanças que condicionaram a isso. Mas a mais importante é que a divulgação das doenças cardíacas, ela é mais antiga. Quando foi inaugurado o Instituto do Cérebro aqui, o Dr. Jaderson Costa disse uma frase interessantíssima. Ele disse, olha, o Instituto de Cardiologia aqui no Rio Grande do Sul foi inaugurado 40 anos antes. Então existe uma defasagem natural entre as duas especialidades. Mas hoje o cérebro está se recuperando rapidamente. A divulgação sobre o cérebro e também o tratamento agudo do AVC, quer dizer, o sujeito que começa com dificuldade de falar, perda de força em uma mão, vai direto para o hospital e resolve. As pessoas muitas vezes não identificam isso, né? Não. Essa é uma outra questão, né? As pessoas acham que é uma coisa passageira, não identificam. Há uma questão, nesse caso aí do AVC, que são as carótidas, que raramente se faz exame de carótidas. Esse é o outro ponto. Não, raramente se faz exame de carótidas, e eu sei porque na minha família já aconteceu isso e nós todos fomos fazer. E é uma situação que as pessoas, quando vêm, se deparam com ela e é muito avassaladora, né? Dependendo da intensidade do acidente vascular cerebral, né? Pode destruir uma vida. E o pior é o seguinte, ela não pode não levar à morte, mas destruir a vida útil do sujeito. Exatamente. Esse é um grave sequelas que ficam para uma vida toda. Essa situação de prevenção, né? A gente falou das mulheres aqui, dos homens, né? Qual é a idade ideal hoje, né? Na juventude, para a gente começar a ter um acompanhamento? Bom, Felipe, dá para ter 30 anos, tem que ser aos 18, tem que ser antes disso. Como é que funciona no mundo ideal? Assim, olha, se fosse um país todo voltado para a área, para as questões médicas, o ideal seria o acompanhamento. Porque me parece assim, eu agora, pai novo, a gente vai ter o pediatra um bom tempo ali, que a gente está cheio de cuidados, né? Mas depois tem um gap ali, um buraco ali que se dá da infância, pré-adolescência até lá a idade adulta. A gente não tem acompanhamento. Eu acho que devia ter um trio, né? Começar com o pediatra, ir para o cardiologista e ir para o geriatra no final. Tem que ter tem que ter essa distribuição. Mas a gente observa o seguinte, se a criança, mesmo adolescente, começa a demonstrar dificuldade de manter o peso,
sedentarismo, começa a aumentar peso e ficar sedentário, etc., essa criança tem que ser avaliada. Então tem que ser feito colesterol, tem que se medir a glicose, tem que se ver se ela já não é uma criança que está desenvolvendo doença cardiocérebro-vascular já a partir da adolescência. Isso é muito comum. Bom, depois de 30 anos, aí começam a acontecer as mudanças drásticas no estilo de vida. A pessoa casa, o que acontece depois de casar? Sempre, todo mundo engorda. Casamento engorda. Esses dias um sujeito para mim, um paciente para mim, a felicidade engorda, viu? Foi boa, foi bem, felicidade engorda, tá bem. Aliás, eu botei num dos meus livros porque eu achei extremamente interessante a afirmação. Aí depois dos 30 anos começa então a obesidade. Qual dele? Fatos e mitos? Eu não me lembro. O senhor lembra nesse qual? Nesse último que eu botei. No manual? No manual. Eu confesso que o manual eu não li inteiro. Eu tenho que ler. Não por partes. Não, o manual é legal porque eu gostei do manual por exatamente isso. A gente pode ir lá fazer consultas rápidas, mais confiáveis que o Google nesse caso, onde tem muito chute, né? O senhor estudou muito o assunto, mas ele tá feito por sessão e tá feito como um dicionário também. Com uma lógica, né? Com uma lógica, né? Então E tem um índice remissivo no final. Remissivo, eu sei que tá procurando coisa. Diz assim, arritmia. Procura, tá lá todas as páginas. Isso que eu quis dizer dicionário, índice remissivo. Índice remissivo, Então, sabe, o que está acontecendo talvez ainda aqui no Rio Grande, apesar da grande quantidade de informações, nós temos uma prevenção incompleta. As mulheres fazem prevenção de câncer e pouca prevenção cardiovascular. Os homens fazem prevenção cardiovascular e pouco prevenção de câncer. Por exemplo, a história da prevenção do câncer de próstata nos homens, né? Isso aí foi uma coisa, primeiro aqui no Rio Grande era uma agressão ao toque retal. Agressão. O gaúcho durante muitos anos não aceitava. Piadas mais idiotas. Idiotas possíveis, né? Agora surge a indicação de que, na realidade, o eco abdominal e o PSA podem ser suficientes para manter a perspectiva de uma próstata de tamanho pequeno, etc. Se o sujeito já não tem uma história de câncer de próstata na família, ou o sujeito urina bem, não tem hipertrofia da próstata, então isso aí já começa a ter mais facilidade nesse controle, né? Mas tem muito paciente que aparece com primeiro sintoma um câncer de próstata com metástase ósseas, etc. Terrível, terrível, terrível. E aí é uma questão absolutamente prevenível, né? Prevenível. Quem tem mais risco de problemas cardíacos? Quem come carne ou vegetarianos? Qual a relação entre homens e mulheres nesta questão? Flávio Adriano Cardoso, de Cachoeirinha. Flávio, tu sabe que ser vegetariano não ajuda muito, viu? Porque se pensava no passado, né? Carne tem gordura saturada. A gordura saturada é que faz subir o colesterol. Porque eu tenho que repor aqui uma coisa importante. O colesterol não é uma gordura. O colesterol é o detergente da gordura. Então, quando tu comes a gordura saturada, o fígado produz mais colesterol para destruir aquela gordura no intestino. Mas depois aquele colesterol reabsorvido passa pela circulação e arranha a parede da artéria e começa a se depositar nas paredes da artéria. Ele faz tipo uma alergia na parede da artéria. Bom, o vegetariano que não come gordura saturada, não come carne, ele tem outros problemas, porque nós precisamos de aminoácidos na nossa vida e os vegetais não dão todos os aminoácidos que nós precisamos. O aminoácido é a unidade da proteína, é o que compõe a proteína. Existem lá 20 e tantos aminoácidos, tem alguns que são essenciais e que se a gente não comer, a gente está regredindo uma série de funções do organismo. Então, na realidade, o ovo lácteo vegetariano, que na realidade come ovos, toma leite, ele simplifica um pouco esse processo. Agora, o peixe é extremamente saudável. E o peixe também é excluído dos vegetarianos. O peixe é fundamental, porque o peixe tem aqueles outros componentes, né, que na realidade são tipo faxineiros, né? Ômega 3, ômega 3, ômega 6, que são tipo faxineiros que entram para a circulação, limpando moléculas inadequadas, levando para o fígado para serem destruídas. Então, na realidade, a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde e da American College of Cardiology, que é a Associação
Sociedade Americana de Cardiologia, não é o vegetarianismo. É uma comida equilibrada, baseada em peixes e aves, carnes também, e pouca gordura saturada, evitando sempre a gordura saturada. Gordura saturada é essa gordura sólida que a gente enxerga, o lado errado da picanha, sabe? Gordura saturada é essa que tá... O senhor sabe que eu vou de lado errado para o UFOS, né? Para mim, o lado... não, gente, ouçam o Dr. Luquezzi, não me ouçam nisso. Sensação de ardor, queimação no lado esquerdo da coxa esquerda após caminhar muito ou alguma atividade. É problema de circulação ou apenas muscular? Não tem como saber, José Freitas. É difícil saber, mas tem duas possibilidades. Se ocorre só na caminhada, depois de 100 metros começa a arder e começa a apertar a musculatura da perna, coisa e tal, vá para um vascular olhar isso aí, porque pode ter um vaso obstruído. Dor muscular nunca é vascular. O sujeito está deitado e dói a perna, vai olhar a coluna, que aí é compressão de nervos, etc. Esse é o grande diferencial. Essa é uma dica, vamos lá. Está em repouso. Está em repouso. Não tem por que ter nenhuma dor muscular. Não. A dor muscular, por problema vascular, por obstrução de artéria, só ocorre quando está se exercitando o músculo. Que o músculo exige mais sangue, e aí então aparece a dor. A caminhada, coisa e tal, natação e tudo. Agora, quando a dor é em repouso, vá procurar a coluna, vá procurar a parte osteomuscular, nervosa, etc. Né? Tá certo. Bom, eu combinei com o senhor 10h30, deixa eu liberar 10h30. Só o seguinte, o que vem por aí de livros? Estou com outro livro pronto. Eu acho que eu tenho tirado férias demais. Eu acho que eu escrevo muito, né, durante o ano, que mas bom, pensamento nas minhas férias. Vai se chamar Primeira Mão. Nunca falei desse livro. Primeira Mão para ti. Aliás, tem vários livros que eu lancei no teu programa. É verdade, ainda bem. Vários. Se chama assim, A Segunda Chance, a vida depois da doença. Porque esse é o grande problema. O sujeito que sobrevive a uma doença grave e a mudança da vida dele depois. Tem gente que não muda, só piora. E que paga um preço por isso. E tem gente que realmente muda a vida e antecipa aquela possibilidade de mudar o estilo de vida, de viver melhor e ser mais feliz. Então, esta é a segunda chance. Isso baseado nos seminários e em novos estudos e seminários que o senhor tem feito? Isso é baseado na vida dos meus pacientes. Eu peguei especificamente coisas que eu vi no consultório, pessoas que eu conheci, que eu operei e que vinham depois de um mês do consultório com um cigarro no bolso, né? E assim por diante. O senhor batia nisso. E aí fui montando esse livro com base nas experiências que eu vivi. É um livro cheio de experiências. Como é que é para um médico fazer uma cirurgia? O sujeito sobrevive à cirurgia. Um mês depois o sujeito entra no consultório com uma carteira no bolso. O senhor quer bater no cara? Não, mais frequentemente a gente quer se suicidar, né? Significa que a gente não foi eficiente em mudar a vida daquele cidadão, né? Eu uso um princípio, eu jamais proíbo. Não existe essa história de proibição. Eu não posso chegar e te proibir. Por quê? Porque o proibido é mais gostoso e as pessoas querem... Olha aqui, ó. O proibido é mais a transgressão. A transgressão. Claro. Então eu vou transgredir, porque quem manda em mim sou eu mesmo. Quem está pensando, Dr. Luquezzi, vai me cortar o cigarro, vou lá, vou provar para ele e tal. Isso foi um dos erros que ocorreu no passado. Não vou lhe atender mais porque o senhor continua fumando. Isso teve cardiologistas aqui em Porto Alegre que faziam. E eu achei sempre muito errado, né? Disse, não, olha, é uma opção tua. Só que eu sei o que vai acontecer contigo. Porque eu já vivi essa situação muitas vezes. Ontem mesmo no consultório, eu dizendo para uma senhora, eu sei exatamente onde nós vamos chegar. É só questão de tempo. Agora, a opção tua, a vida é tua. Claro. Só que eu acho, a tua vida está mal? Não, pelo contrário, meu marido é uma beleza, meus filhos assim. Então tu quer encurtar a tua vida, tu não está feliz em continuar vivendo com eles. E o marido por trás dela fazendo sinal, isso, continua, não é mesmo? Então eu acho que essa segunda chance ela é extremamente importante. Não importa que o cara teve uma doença grave, vamos ver como é que o cara supera essa doença grave. E como é que ele se põe em relação a essa doença no futuro.
Como é que ele encara aquilo, as mudanças que ele faz, as certezas que ele passa a ter na vida, o olhar para a mulher de uma forma diferente que teve do lado dele no momento ruim, olhar para os filhos, abraçar a família, quer dizer eu te amo mais vezes. Quer dizer, isso acontece muito com as pessoas depois de uma doença grave. Elas se dão conta, sobrevivi, daqui por diante vou viver melhor. Quando o lançamento? Ainda não sei. Já conversou com o Ivan? Estou conversando. Ivan Pinheiro Machado, viu, gente, da LPM. Estamos conversando devagarinho. Não sei, eu acho que mais pro fim do ano. O livro está pronto. O livro está pronto. Mas é um momento ruim, as pessoas estão... Olha, a queda de venda de livros no Brasil é uma coisa absurda, viu? Essas livrarias estão todas elas em mau estado financeiro, né? Então é complicado. Vamos. Esse é o livro, então, desse ano, com certeza. Com certeza. Doutor Luquezzi, o senhor uma vez me disse um negócio que é muito interessante, eu repito sempre quando entrevisto médicos, né? Assim, ó, doutor Luquezzi, eu não canso da entrevista. Olha, é melhor eu dar uma entrevista e alertar 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 10.000, que ficar muitas vezes no consultório conversando com uma pessoa apenas. Eu quero lhe agradecer mais uma vez por estar conosco, nessa vez ao vivo aqui no estúdio, né, pra gente ter uma conversa melhor, frente a frente. Certamente. Eu sempre valorizei muito as nossas conversas, porque como entrevistador tu é muito pontual e muito certeiro, e isso, tenho certeza, ajuda muito os teus ouvintes. Uma questão de uma boa notícia para Porto Alegre. O que vai acontecer sexta-feira em relação à saúde da capital, em especial a questão aí na área das cirurgias cardíacas pediátricas, né? Dá para se dizer. Perfeito. Olha, nós estamos muito satisfeitos porque 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, um grupo de moças da sociedade, as Voluntárias pela Vida, adquiriram recursos para que nós construíssemos na Santa Casa uma UTI pediátrica para aumentar o atendimento, porque nós tínhamos 10, 12 pedidos de UTI por dia, não podíamos atender, essas crianças estavam sem atendimento. E nós conseguimos construir tal de UTI, ficamos muito bem, a UTI ficou excelente, uma das melhores do país, sem dúvida. Só que 2 anos e meio depois nós não tínhamos sido credenciados pelo SUS ainda. Então, ou seja, tinha lá todo o equipamento e não podia operar SUS, não podia internar SUS. Estão introduzidos no rol de pagamentos que o SUS faz por esse tipo de UTI. Bom, agora, com o governo Marquesan, primeiro mês, o secretário Erno, que por sinal tem sido um secretário da melhor qualidade, nos chamou e disse, olha, estou credenciando os leitos da UTI de vocês e estou aumentando os recursos mensais para que vocês façam 16 cirurgias cardíacas pediátricas a mais por mês. Isso são 190 por ano. Bom, nós já fazemos perto de 400. Então nós devemos fechar 2017 com mais de 500 cirurgias cardíacas pediátricas. Isso já transforma a Santa Casa, o Hospital Santo Antônio, no segundo centro de cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil. Então nós estamos muito satisfeitos e sexta-feira que vem vai ter comemoração disso. Lá na própria UTI, o prefeito Marquesan, o secretário Gabardo, o secretário Erno, vão fazer uma comunicação formal, nós vamos assinar esse novo contrato e vai ter lá uma placa mostrando que estamos de novo credenciados e vamos aumentar o atendimento de crianças pobres. 16 leitos a mais e 16 cirurgias a mais por mês. Por mês. Na pediátricas. E nós temos hoje, Felipe, um elenco de crianças que vem não só do interior do estado, sim, mas do norte, nordeste, Acre, Maranhão. Somos referência, né? E que sempre vinham para cá numa situação até durante o inverno lastimável, que chegavam no aeroporto com frio. Então o setor de assistência social tinha que fazer campanha do agasalho no aeroporto. Graças a Deus agora temos a Casa Madriana. Casa Madriana, que é uma casa de passagem, foi doada pelas Irmãs Franciscanas, fica em frente ao Hotel Embaixador, sim, com 60 apartamentos. Foi inaugurada há 8, 9 meses e já passaram por lá 400 hóspedes. Ou seja, nós estamos abrigando melhor essas crianças, não só do interior, como e com câncer, com transplantes, muitas crianças que vêm para transplantar aqui, e dos lugares mais recônditos do Brasil. E isso está nos dando uma grande alegria, nós estamos muito satisfeitos com tudo. Boa notícia, portanto, possibilidade de mais 16 cirurgias SUS mês Porto Alegre.
Perfeito. Doutor Luquezzi, obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E obrigado pela notícia, porque afinal de contas a gente tinha conversado aqui sobre outros aspectos, a notícia a gente não tinha dado, temos uma notícia aqui.